Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Um ótimo 2024 para a nossa comunidade de fé, para mim, para os seus familiares. Estou muito feliz. Primeiro culto, já confesso, irmãos, primeiro culto com a casa cheia. Você pode dar um glória a Deus. Muito bom te receber. Nós somos aqui da comunidade Despertar, é um prazer imenso te receber. Você que tirou férias, você que fez uma pequena reforma na sua casa, pintou algumas paredes, você que viajou. Quando eu falei pintou as paredes, alguns irmãos deu glória. Estamos de volta em 2024. É como o Juninho falou, né, tiramos aí alguns dias para descansar, para poder também aproveitar, saímos um pouco com a família, viajamos também, deu uma descansada, foi poderoso demais, mas como o Juninho falou, nós tiramos férias apenas dos cultos, mas nós não deixamos de ser filhos de Deus fervorosos, nós não deixamos de buscar o Senhor, de orar em casa, porque você é a igreja, você é uma igreja ambulante, então aqui é só 4 paredes para você se reunir, aqui é uma reunião dos santos, reunião da comunidade de fé, a qual nós nos reunimos aos domingos para professar mesmo a fé, mas você é a própria igreja, né? Então nós temos essa prática de... Ô Arnaldo, obrigado, viu? Nós temos essa prática de dar 2 semanas para alguns irmãos dar uma viajada, dar uma descansada. Algumas igrejas também têm essa mesma prática, outras igrejas, né, que a gente conhece, eles preferiram parar agora nesse início de ano, mas o que é mais importante, Deus é bom todo tempo, Deus é bom. Estamos voltando agora em 2024, como o Juninho já mencionou, com algumas mudanças. Vamos agora, primeiro semestre agora de 2024, nós vamos iniciar uma campanha de jejum e oração. Não sabemos a data ainda, só estou dando um spoiler para você, porque essa palavra está na moda, spoiler, eu quis falar ela, spoiler está na moda. Então nós vamos ter um período agora de jejum e oração no primeiro semestre. Coloque seus alvos, seus projetos, seus sonhos diante de Deus. Nós vamos ter uma campanha de jejum e oração, possivelmente em um prédio da igreja, mas nós vamos estar reunindo toda a liderança agora em janeiro para fazer o cronograma de 2024. Você vai estar sabendo das datas, dos cultos, tudo conforme a nossa cultura aqui da nossa comunidade de fé. Mas quem quer escutar uma palavra de Deus, é a primeira palavra de Deus de 2024, dá um glória a Deus, irmãos. Irmãos, Deus falou algo comigo, e aí no final, a hora que a mensagem continuar, aí você vai falar, uau, que mensagem logo no primeiro culto. Irmãos, é meio... não posso dizer pesado, mas foi aquilo que Deus falou no meu coração, e é isso que eu quero pregar para você. E a minha pregação, e a minha mensagem que eu quero deixar no seu coração para abrir 2024, é te fazendo uma pergunta: como está a sua casa? Como está a sua casa para 2024? Essa é uma pergunta que você não precisa responder. Eu não vou mandar você perguntar, e nem pedir para você perguntar para o irmão que está do seu lado, mas pergunta para você mesmo: como que está a minha casa em 2024? Estou falando da casa que você pintou, não, irmão, da casa que você colocou um LED, que você colocou um varal para sua esposa, com a sua casa espiritual. Como que está a sua casa para 2024? Como você tem preparado ela? Como que estão os seus últimos anos? Vou levar você a uma reflexão agora, nossa introdução. Como que estão os seus anos 21, 22, 23? Como que foram os seus anos? Faça aí uma breve reflexão. Como que foram os seus momentos de sorriso, de alegria, de tristeza? Como que eles foram nos últimos, possivelmente aí nos últimos 3 anos? Só foi um sorriso momentâneo? Você teve só uma alegria momentânea? Porque isso tem muito a ver sobre a sua casa espiritual. Quando você vê Davi escrevendo, você não precisa abrir, quando você vê Davi escrevendo Salmos 30, no versículo 5, é um salmo muito conhecido, que até virou louvor, que diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu mergulhei nesse salmo para poder fazer uma reflexão, porque eu tive um período também de 20 dias de férias, e tive um tempo de devocional, e Deus falou muito comigo nesse versículo. O choro pode durar uma noite, mas ali não é uma noite literal,
porque Davi estava passando por uma tribulação muito grande, uma perturbação muito grande, perturbação muito violenta, e aí ele escreve esse salmo: o choro pode durar uma noite, mas pode durar também um ano, pode durar uma temporada, o choro pode demorar um período, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, como você vai determinar o seu ano de 2024, através dessa mensagem, a primeira mensagem de 2024, isso eu quero que fique cravado no seu coração, sabe, como que você, por exemplo, programou o ano de 2021 e ainda não aconteceu, você programou jejum, sabe, mas aí você deu aquela escorregada, não conseguiu, você programou de ler a Bíblia em 2022 também, você não conseguiu, você programou que você compraria um livro do Michael Bickle, que fala sobre a cultura da oração, mas você leu apenas 10, 12 páginas e não conseguiu nem, por exemplo, orar em 2022 e 2023. O que eu estou perguntando para você hoje é que o Espírito Santo de Deus quer trazer um alerta para você, e não é um confronto não, porque eu fui confrontado através dessa mensagem. Como que você está preparando a sua casa para 2024? Porque nós preparamos a casa para o Natal, amém? Eu também preparei, foi legal, foi top. Preparamos para o ano novo, preparamos a casa no literal, no material, e agora o nosso espiritual. Mas a Bíblia vai falar lá em Coríntios que nós somos a habitação de Deus. Vós sois templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, eu quero que você saia daqui hoje, sabe, não precisa sair cheio de teologia, cheio de profundidade, mas saia sabendo que você é templo, é morada, é habitação do Espírito Santo de Deus. Só que uma coisa, irmãos, nesse final de ano, me chamou muita atenção, e vem chamando a minha atenção assim várias vezes, e o Espírito Santo, sabe, me levando a essa profundidade desse entendimento, de passar para a igreja aquilo que Ele tem me falado. E o que Ele tem me falado se você falar dos seus hábitos, se você contar para a pessoa os seus hábitos, conviver com uma pessoa alguns dias, dependendo do seu hábito, a gente sabe quem habita em você. Pergunta para você mesmo, quais são os seus hábitos? Os seus hábitos diz muito quem habita no templo que é chamado o templo do Espírito Santo, que é você. E isso, irmãos, nós não podemos abrir mão já no começo de 2024. E hoje existe uma falácia, existe uma confusão no meio evangeliquez, que todos acham que para ser chamado, eu tenho um chamado. Todos aqui têm um chamado. Você pode dizer para você mesmo, eu tenho um chamado. Agora, chamado é diferente de vocação. Talvez você não foi vocacionado para cantar um louvor, igual a banda hoje arrebentou, aleluia, glória a Deus, continua assim. Talvez você não foi vocacionado ao pastoreio, mas deixa eu te dar uma informação, se você é casado, você já é um pastor, você precisa ser primeiro pastor da sua casa e da sua esposa. Você precisa pastorear, o cuidado, ser o profeta da sua casa. Então já cai por terra isso aí, mas vamos falar de vocação. Talvez você não foi vocacionado para liderar uma igreja, liderar um clã, uma célula, um grupo de louvor. Você não tem essa vocação, mas chamado. E hoje eu quero que você entenda essa linhagem a qual Deus falou comigo, da diferença do chamado e para a vocação. O chamado, irmãos, presta bem atenção, presta bastante atenção para você não se perder na mensagem. O chamado tem a ver com posição. É a posição a qual Deus estava chamando novamente o homem à presença. Acompanhe comigo a mensagem que eu tenho para você. Ela parte ali de Gênesis capítulo 3. Abre aí comigo, Gênesis capítulo 3. E eu estava, como o Juninho falou, com tanta saudade, irmãos, que estava pregando para mim mesmo. É um negócio que você faz quase todo domingo, e eu já estava ministrando para mim mesmo. Então se segura, que hoje, menos de 10 horas da noite, você não sai daqui. Estou brincando. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim.
Vem comigo. Eu quero desafiar você a não só ouvir a palavra, a participar dela. Você não veio para assistir um culto, você veio para participar de uma celebração, de uma adoração, de um culto. Responde para você mesmo. Se Deus é onipresente, onisciente, por que Ele pergunta? Por que Ele chama Adão? E por que eles precisaram se esconder de Deus? Por que eles precisaram se esconder? A Bíblia vai falar que eles se esconderam entre as árvores do jardim. Para que Deus estava chamando o homem? Aqui nesse contexto, eu quero explicar o contexto para você. Deus diz: se você comer do fruto, se você comer dessa planta, se você comer dessa árvore, e aí eu não vou dizer se é maçã, se é jaca, se você comer do fruto, assim você morrerá. E quando eles erram, e quando eles pecam, mas vamos pensar um pouquinho antes de quando eles ainda não erraram, eles tinham a presença de Deus todas as tardes. Deus descia e tinha ali um tempo com eles, um tempo de bate-papo, um tempo de presença junto, Deus junto com o homem, junto com a mulher. Só que a serpente, a astuta serpente, vem e engana a Eva, e que depois consequentemente engana a Adão, e eles comem do fruto. Eles erram. Quando eles pecam, quando eles erram, eles precisam fazer o seguinte, presta bastante atenção, que aqui eu começo a mensagem. Eles fogem da presença de Deus. Quando o homem foge da presença de Deus, Deus precisa arquitetar novamente um plano, um propósito para que o homem volte para a presença dele. Então você tem que sair deste culto aqui hoje, 2024, e viver todos esses meses, de janeiro, fevereiro até dezembro, sabendo que você tem um chamado. Repita assim comigo: eu tenho um chamado. E chamado, irmãos, não é chamado para o pastoreio, não é chamado para ser ministro de louvor. Chamado, todos nós somos chamados para voltar a ter novamente a presença de Deus todos os dias sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E aqui o homem errou, por conta do pecado, ele não pode mais ser a habitação de Deus. Deus não pode habitar no homem mais por conta do pecado. Mas deixa eu te dar uma informação agora. Deus nunca se afastou do homem, foi o homem que se afasta de Deus. Todas as vezes que você vê alguém se escondendo, todas as vezes que você vê alguém se escondendo para o chamado, e chamado não tem a ver com o ministério, você pode ter certeza que ele está se escondendo por conta de algo. E eu não vou falar sobre espiritismo, irmãos, eu quero falar sobre o seu chamado. E muitas das vezes as pessoas estão se confundindo o que é chamado e o que é vocação. A Bíblia vai dizer, você não precisa abrir, a Bíblia vai dizer em João capítulo 14, se alguém me ama, obedece a minha palavra, meu Pai o amará. Se alguém o que? Me ama. Se alguém obedece a minha palavra, olha o que a Bíblia vai afirmar: o meu Pai o amará. E termina assim: e nós viveremos, e nós veremos e faremos morada nele. Ou seja, eu e você, o nosso propósito é para que sejamos morada do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas o que tem a ver, o que isso tem a ver com o meu 2024? O que isso tem a ver com o primeiro culto de 2024? Irmãos, o Espírito Santo de Deus está te direcionando. Arruma a tua casa, conserte a tua casa, o que habita nele. O que você está fazendo com a sua casa? E nós vamos falar bastante hoje sobre essa arrumação, porque você precisa iniciar o seu ano de 2024 com a sua casa ajeitada. Por que você acha que muitos dão uma ajeitada na casa, dão uma melhorada aqui, dão uma melhorada ali, para iniciar o ano zeradinho, para iniciar o ano, sabe, com fôlego novo, com energia nova, sabe, iniciar o ano com grande expectativa, mas as suas expectativas têm que virar uma realidade em dezembro de 24. Agora nós começamos a pregar. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Texto bastante conhecido. E nesse texto,
já desde o versículo 1, nós só vamos ler a partir do 24, mas desde o versículo 1, é os ensinamentos de Jesus. Jesus ensina os seus discípulos como orar, é a tão famosa experiência do Pai Nosso, e ali Jesus vai dando os ensinamentos, e ali a partir, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu pedi para vocês abrirem, mas o pregador não abriu a Bíblia, e ali a partir do versículo 14, Jesus ele vai expulsar um demônio de alguém que era mudo. E quando ele expulsa o demônio de alguém que era mudo, as pessoas começaram a ficar pasmo, os próprios judeus começaram a desconfiar dele, a acusar ele, e disse: você está expulsando esse demônio pelo espírito de Beelzebu. As pessoas começaram a desconfiar de Jesus. Só estou dando um pano de fundo aqui, porque nós só vamos ler a partir de 24, então quero explicar o contexto para você. E aqui Jesus, ele usa uma frase, usa um texto que talvez você passou por vários placas de caminhão e nunca entendeu, e aí Jesus fala exatamente: reino dividido não prospera, quem está comigo ou ajunta ou espalha. E Jesus começa a ensinar aqui o povo que desconfiava dele, achava que ele estava expulsando o demônio por um outro tipo de espírito. E no 24 ele explica a seguinte coisa, no versículo 24, 11 e 24: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, não achando, diz: tornarei a minha casa de onde saí. E chegando, achará a casa varrida e adornada. No 26 diz assim: então leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Abaixa a sua cabeça. Senhor Jesus, toma a direção, como o Senhor tem tomado desde as 16 horas aqui neste salão. Há uma atmosfera, uma glória do Senhor pairada neste lugar. Senhor, que nós não esquecemos o natural essa noite. Que o Senhor possa usar a vida, Senhor Jesus, de cada um que está aqui, aquele que está clamando, aquele que veio buscar resposta. Usa a minha vida, Senhor Jesus, muito mais daquilo que eu busquei. Pai, há pessoas aqui que vieram buscar respostas, há pessoas aqui que estão iniciando o ano, iniciando 2024, tão desanimado, sabe, tão cheio de dúvida, mas o Senhor pode. Senhor Jesus, então toca nos ouvidos, toca nos olhos, que nós possamos sair daqui essa noite, cheio e encharcado pela Tua graça, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Irmãos, por que eu estava lendo esse texto? E eu quero que você abra os seus olhos espirituais essa noite, de como está a sua habitação, se você é o templo a qual o Espírito Santo habita. E o primeiro tópico que eu quero tirar, o primeiro ponto que eu quero tirar aqui dessa mensagem: o espírito imundo sai. Nós nascemos, porque somos da descendência de Adão, então nós nascemos com a descendência adâmica. Então quando você aceita Jesus, você que já foi para o encontro, que já estava na presença do Senhor, sabe, e a Bíblia vai ser categórica em afirmar que aquele que conheceu a presença, aquele que já pisou no santo do santo, aquele que já experimentou a presença, sempre vai querer mais. Mas aqui Jesus está dando um alerta, Jesus está trazendo um ensinamento, mas não se esqueça que nós já nascemos com esse espírito imundo. E o que é, pastor, esse espírito imundo? Muitas das vezes é o espírito da mentira, é o espírito da fofoca, é o espírito traidor, é o espírito do engano, é o espírito da falta de amor um pelo outro. E quando nós aceitamos a Jesus, quando nós, entregamos a nossa vida para Jesus, a descendência adâmica, o espírito imundo, ele sai, ele vai, a casa começa a ser limpa. Só que a Bíblia vai falar que ele anda por lugares secos, e lugares secos, se você ir para algum lugar, os lugares, mais afastados aqui do centro-oeste,
do Brasil, o que aponta para um lugar seco? Um lugar seco é um lugar que muitas das vezes um deserto, um lugar sem vida. Se você for para algumas regiões do Nordeste, onde a chuva vem 2, 3, 4 vezes por ano, o que você vai ter de vegetação viva ali naquele lugar? A Bíblia vai falar aqui em Lucas capítulo 11 que o Espírito sai procurando repousar, procurando um lugar seco. Ou seja, ele precisa novamente arrumar um lugar para se alojar. Quantas vezes você já ouviu aquele versículo que diz assim, e muitas palavras e muitas ministrações que disse assim, que Satanás fica ao seu derredor tentando te tragar? É exatamente esse versículo que estão tentando te explicar. Se ele fica ao nosso derredor, ele fica dando voltas para ver como que está a nossa morada, ele fica dando voltas para ver como é que está a nossa casa. Irmãos, não me olhe em nome de Jesus que eu sou mais santo ou menos santo do que você. Aqui nós somos todos iguais, não tem diferença nenhuma. O que diferencia é como eu cuido da minha casa espiritual e como você cuida da sua. É como você pinta a sua parede e como que eu vou fazer com a minha textura. Não muda nada. O que muda é o tamanho da fé que eu tenho dentro do meu coração, é o tamanho da entrega que eu tenho. É isso que muda. Agora, o que a Bíblia vai falar aqui? Por que o espírito imundo ele sai de uma pessoa e não vai para o vizinho? Por que ele não, já que ele saiu, ele precisa de um lugar para se alojar, ele precisa de um lugar seco para se alojar? Por que ele fica em volta, rodeando? É porque muitas pessoas não entendem. Ele também conhece a sua morada, ele também conhece você. Se Deus não abriu mão de você, o espírito imundo também não abriu. Agora, nós iniciamos o ano de 2024 sem dar atenção a isso. Eu quero chegar no final de 2024 com todas as minhas expectativas cumpridas. Quem aqui fez os alvos? Eu fiz, irmãos, eu tenho alvos para 2024, mas eu preciso arrumar, eu preciso consertar a minha casa espiritual. Sabe, ele não vai sair de um corpo, ele não vai sair de um território e vai se alojar no vizinho, porque ele também não abre mão de você. Se Jesus não abriu mão de você, Satanás também não abriu. Mas pastor, pelo amor de Deus, já no início de 2024 com uma palavra pesada dessa, não, irmãos, nós precisamos saber como é que está a nossa casa espiritual para 2024. Não tem como você mirar o alvo sem você conhecer como que está a sua casa. O importante, e que muitas pessoas não dão atenção para isso, o importante não é você ser frequentador de um culto, o importante não é você apenas frequentar um culto, mas é você saber quais são os seus hábitos do seu dia a dia. Se você falar quais são os seus hábitos, rapidamente você vai saber quem habita em você, quem está habitando em você. É muito simples. Acho que foi o Juninho que me emprestou um livro amarelo chamado A Força do Hábito, ou alguma coisa do hábito. Eu li todinho aquele livro, Poder do Hábito. Não é um livro cristão, é um livro de coach, mas eu indico para você. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque quando em 2024, você diz assim, eu quero ter o hábito esse ano, de ir para uma academia. Eu quero esse ano perder 10 quilos. Eu não vi nenhum glória. Ali, ó, tem um personal ali. Mas, se você ter esse hábito, só isso funciona, André? Você é o que você bebe, você é o que você come. Nós somos o que nós bebemos, nós somos o que nós comemos. Não adianta você contratar um personal, ir para a academia de segunda a domingo, que a academia agora abre domingo, e comer tudo que você vê pela frente, você fazer o regime da lua, só não come a lua porque está longe. Pouco adianta, irmão. Você precisa entender que é os seus hábitos diz quem você é. Não adianta você também fazer um regime regradinho e não se exercitar. Uma coisa é ligada à outra, uma coisa ela responde à outra, ou seja, são os nossos hábitos que vai determinar quem habita dentro do nosso coração. E a Bíblia vai falar lá em Ezequiel que nós tínhamos um coração de pedra.
Agora, como que eu transformo esse coração de pedra em um coração de carne, cheio do Espírito Santo de Deus? É mudando os meus hábitos. Então não tem como nós queremos ter uma mudança, uma transformação de vida, se eu não mudar os meus hábitos. Se eu estou te falando que fisicamente, que no natural, o nosso corpo é dessa forma, se você deixar de tomar refrigerante, se você parar de comer coisas gordas, o seu corpo ele vai reagir aos poucos, a sua musculatura, aos poucos ela vai sendo transformada, a sua resistência corporal, ela vai ficando diferente, isso vai sendo transformado. Agora, por que no espiritual tem que ser diferente? Por que no espiritual nós esperamos resultados sem mudar os nossos hábitos? Eu apenas vou escrever os meus alvos e Deus é poderoso para cumprir. Mentira de Satanás! Não vai nessa que isso é balela, não vai nessa que isso é pegadinha do malandro. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, como igreja nós precisamos mudar os nossos hábitos, como pai de família, como sacerdote da nossa casa e você como sacerdotisa da sua, a partir de 2024, quando chegar lá em dezembro você vai olhar para trás e falar, louvado seja Deus, porque em 2024 em janeiro eu ouvi uma palavra e comecei a mudar os meus hábitos. Sabe, irmãos, hoje eu corro 10 quilômetros, 5 para ir, 5 para voltar. Sinto um pouco de dor nas pernas? Irmãos, tem 48 anos, claro que sim. Vou mentir não. Não vou mentir não. Mas eu comecei correndo 500 metros. Minhas duas pernas travou aqui perto do Esfadu, quase que eu precisei ligar para o SAMU. As coisas foram caminhando. As coisas foram avançando. Perdi 12 quilos. As coisas foram avançando. Não vou mentir não. Eu sou apaixonado por pudim. O açúcar ainda era o meu mal. Sabe o que eu estou dizendo para você? Não tenta ler a Bíblia em 2 meses que você vai pirar o cabeçote. Não tenta orar durante 4 horas achando que você é o Billy Graham. Você não vai conseguir, os seus joelhos vai dar calo e nada vai acontecer. Começa mudando os seus hábitos cada vez um pouquinho mais. Começa mudando os seus hábitos, porque conforme depende dos seus hábitos, você vai mostrar para as pessoas quem habita em você. E não precisa você falar, eu sou crente. Quem quer que eu ore aí? Eu sou crente. Esticar o peito assim e falar, eu sou crente. Você não precisa falar, dependendo dos seus hábitos, as pessoas vão saber quem mora dentro de você, quem manifesta dentro de você. Segundo, irmãos, para ser rápido aqui, objetivo, e eu quero orar por você. Queremos orar como igreja essa noite. Segundo ponto que eu tiro dessa mensagem é, a casa, a Bíblia vai falar, a casa estava adornada, ou seja, em algumas versões vai falar que a casa estava vazia. Eu gosto de uma casa bem arrumada. Se você não gosta, irmãos, no final a gente vai orar por você. Quem não gosta de uma casa limpa, cheirosa? Quem não gosta de uma casa bem arrumada, com as coisas no lugar? Agora, eu estou comercializando um terreno aqui em cima, próximo do hospital. Eu não vou dizer nem o preço nem meu telefone, mas no final, se você quiser me procurar, fique à vontade. Eu sou corretor de imóveis, só que é um terreno vazio. Só que esse terreno vazio, e você para e pensa se faz sentido o que eu vou te falar agora. Terreno vazio, quantas pessoas não jogam entulho naquele terreno vazio, principalmente se ele estiver aberto? Esse terreno ainda está fechado, mas as pessoas ainda por cima do muro ainda jogam as coisas, porque não tem ninguém que mora naquele terreno, não tem ninguém que possa falar assim, não, eu sou dono daqui. Existe um dono, é claro, mas não mora por aqui. Não sei se faz sentido para você, mas quando o terreno ou a casa está vazia e o dono não mora perto, qualquer coisa acontece. Se você já foi num apartamento, alugou um, ou se você já adentrou em um condomínio, você sabe que se você não tiver permissão, você não sobe, você não pega o elevador. Alguém precisa te autorizar a entrar num apartamento ou um condomínio fechado. O que isso tem a ver? Quem é que está autorizando a entrada no seu coração? Quem é o dono do seu coração? Faz sentido isso para você? Porque quando meu coração tem um dono,
Eu preciso pedir permissão para o dono para que alguém entre no meu coração. O meu coração não pode ser um terreno vazio, aonde as pessoas jogam tudo o que ela quer. Nós não podemos mais, irmãos, em nome de Jesus, receba essa palavra. Você não pode ser mais um terreno vazio, aonde as pessoas jogam entulho dentro de você, ou dentro de mim, ou dentro de quem quer que fosse essa pessoa. Nosso coração, nosso terreno tem um dono. Porque quando as pessoas olharem para mim, olharem para você, eu declaro isso sobre a sua vida. Elas precisam saber quem é o dono, precisam saber quem habita ali. Se elas não souber quem habita ali, algo de errado tem. Eu não sei se... Agora já tem menos, né? Que eu já estou chegando a uma certa idade. Mas antigamente, irmãos, quando a gente não era convidado para uma festa, assim, uns vizinhos assim de 3, 4 casas, ele não precisava dizer que ele fez festa. Você via pela lixeira. Se tinha, Rafa, copinho descartável, um lixo meio diferente. Você sabe que naquela casa ali, 2, 3 dias antes teve festa. Mesmo você não participando daquela festa. Ou seja, as pessoas, elas sabem o que está acontecendo dentro do seu coração. Muitas das vezes só você que não. As pessoas, ela olha para você, ela sabe se teve festa ou não. A pergunta para você hoje é: quando as pessoas olham para você, o que é que ela está vendo nos últimos anos, quem é que está morando? Quando as pessoas começam a conversar com você, o que sai de dentro da sua boca? Porque a Bíblia vai falar que a boca fala o que o coração está cheio. A pergunta para você essa noite é: se olhar para você, a gente consegue identificar quem é o dono do seu terreno, quem é o dono da sua casa? Meia hora de conversa com você, você consegue transferir para as pessoas quem habita dentro do seu coração. Irmãos, todos nós fazemos um monte de planos para 2024. 2024, a minha meta é essa, o meu alvo é esse, a minha prioridade é aquela. Mas que em nome do Senhor Jesus, que a sua e a nossa prioridade como crentes, como filho de Deus, como alguém cheio do Espírito Santo é: cada dia mais eu quero andar com Deus para que Ele seja habitação dentro de mim. Se isso não fazer sentido para a sua vida, algo de errado tem. Terceiro ponto e último, para nós concluir, que hoje eu estou rápido. Terceiro e último, a Bíblia vai dizer: voltaram 7 espíritos. A Bíblia vai falar piores. A Bíblia não vai falar maiores, o garfo maior, o chifre maior, não. A Bíblia vai falar: quando voltaram, encontraram a casa vazia. Repita assim comigo para você não dormir: vazia. A Bíblia vai falar, irmãos, que voltaram 7 espíritos piores. Como assim? Vou parafrasear aqui para você entender, só espero que não piore. Você já conheceu alguém que pregava muito? Você já conheceu alguém que cantava, tinha CD gravado, na época do CD, né? Porque hoje é Spotify, que era bom, mas bom de verdade. Você conhece alguém que evangelizava na rua, na feira? Conhece alguém que queimava por Jesus e de repente, parou tudo, esfriou, se frustrou com a liderança, se frustrou com a esposa, com o esposo, eu não sei, mas de repente parou tudo. E aí quando você olha, você cruza com essa pessoa na rua, você faz igual a mãe faz, né? Coloca a mão na cintura e faz assim: não dá para acreditar como se transformou nessa pessoa. Você conhece alguém assim, irmãos? Porque eu conheço. E não é 1, e não é 2, e não é 3. É uma dúzia, é 2 dúzias de pessoas que era cheia do Espírito Santo, queimava por Jesus, sabe? E saiu lá do mundo totalmente de promiscuidade, mundo totalmente na lama do pecado. Pregava assim, sabe, que eu cheguei a mencionar: um dia eu quero chegar nesse nível aí de conhecimento. Mas de repente, houve um de repente para essa pessoa, sabe?
ela não conseguiu entender, ela não teve uma hermenêutica, uma homilética nesse texto, que ela não entendeu que voltaria 7 espíritos piores. Sabe o que acontece na vida dessas pessoas? Sabe o que acontece na nossa vida se nós não vigiarmos? A Bíblia vai falar que volta 7 espíritos piores, se nós se afastarmos da presença de Deus. Agora eu volto lá atrás em Gênesis 3, capítulo 8, quando Deus chama novamente, quando Deus chama Adão, e Adão se esconde. A única maneira de nós se afastarmos da presença de Deus, o nome disso chama-se pecado. Mas Deus está chamando novamente nós para se posicionar. O chamado é para o posicionamento, e Deus está chamando cada dia mais, e nós achamos que o chamado é para pastorear, é para cantar. Não é, irmãos. Muitas das vezes nós estamos, com a mente errônea nesse sentido. A presença de Deus, ela não habita numa casa suja, não adianta. Só que quando nós deixamos a casa vazia, 7 espíritos piores voltam para habitar na onde ele já habitava. Ele não pagou aluguel, ele não fez contrato de locação, só que ele quer voltar para o mesmo lugar que ele saiu. Cabe a mim e cabe a você fala: não, essa casa aqui pertence ao Senhor Jesus, essa casa aqui tem um dono, essa casa aqui não é um terreno baldio, essa casa aqui é a habitação do Senhor Jesus. E nós não entendemos isso, e aí nós começamos a colocar mobílias dentro dessa casa que não pertence ao dono da casa. Você precisa repetir para você mesmo: eu sou morada do Espírito Santo, eu sou habitação do Espírito Santo. Agora, pastor, o que é colocar mobília dentro dessa casa, a qual vai deixar essa casa para que Satanás volte com seus demônios, volte com seus espíritos, e o meu 2024 seja estragado novamente, como foi 2022, 23, 21, 20, 19. Sabe o que é? Você começar a se alimentar de coisas que não traz vida para você em nada. Frequentar lugares a qual não te traz vida, te traz morte. Cada vez que nós tiramos uma mobília e colocamos nada, a casa começa a ficar vazia. Porque quando você leva para dentro da sua casa aquilo que não te edifica, ele traz morte. Receba isso no seu espírito, meu irmão. Todas as vezes que você frequenta lugares, que aquele lugar não vai te levar a lugar nenhum, a edificação nenhuma, aquilo vai te trazer morte. Se 2024 já iniciou, para mim e para você, o que é que nós vamos fazer para a gente começar a ajeitar essa casa? É arrependimento, é mudar os meus hábitos. Eu acho que você já até sabe dessa ilustração, mas se você não sabe, eu vou te contar. Se você já sabe, ouve de novo, mais uma vez, para você decorar. A Bíblia não, isso não está na Bíblia, é uma ilustração. Essa história vai dizer que certo homem tinha uma casa para vender, só que ele queria um valor bem alto nessa casa, uma casa de herança, de família, e ele queria aí, vamos contar, joga um valor aí, $250 mil. Uau, casa cara. $250 mil nessa casa. E essa casa não vendia de forma nenhuma. E essa casa não vendia. E ele teve uma brilhante ideia. Ele abaixou a casa pela metade do preço, $125 mil. E anunciou a casa. Marketplace. Anunciou a casa vai vender. Agora eu tenho certeza que essa casa vai vender. Só que ele colocou um contrato nessa casa. Ele colocou uma cláusula no contrato. Ele disse que quem comprasse a casa, no contrato, não poderia tirar o prego que estava bem no meio da sala. Começou a ter visitas nessa casa, agendamento de visita. De repente, a casa foi vendida, bateu o martelo, $125 mil, a casa foi vendida. Só que nesse prego, ele deixou um belo, generoso pedaço de carne. Aquilo foi tendo mau cheiro, e o dono da casa, pela cláusula do contrato, não poderia ter tirado o prego e nem aquilo que ele tinha colocado ali no meio da sala. 5 meses depois, ele procura o ex-dono e fala assim: agora eu quero te vender
pela metade do preço que eu comprei. Metade de 125, quem é bom de conta? 62,5. Foi exatamente isso que aconteceu. Revendeu a casa para o dono, 62 mil dólares e 500. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Muitas das vezes nós estamos deixando esse prego dentro da sala e não estamos tomando o devido valor que Satanás está fazendo com a nossa vida. Às vezes nós estamos pagando um preço muito caro por não limpar a nossa casa. 2024 só pode ser poderoso na minha e na sua vida se nós começarmos uma varredura a partir de hoje. 2024, quantos pregos você vai tirar da sua sala? 2024, como que você vai chegar? Eu ministrei a última palavra sobre expectativa e realidade. Sabe, irmãos, eu sou de carne e osso, sou igualzinho você, não tem diferença nenhuma. Tenho os meus sonhos, os meus objetivos para 2024, chegar em dezembro, a gente estourar de novo aqueles negocinhos. Cadê o Rafa da Ju? Já estouramos aqui. E o que nós vamos comemorar? Apenas uma fachada? Apenas dando feliz ano novo? Mais uma vez, como eu fiz aquela introdução, mais uma vez nós vamos dar feliz ano novo, mas não aconteceu muita coisa de bom. Mas a minha pergunta para você é, se vai conseguir mudar os seus hábitos? Sabe, tem prego dentro da sua sala que você nem imagina. Tem prego dentro da sua vida que você nem imagina. Só você não consegue sentir o mau cheiro que aquilo ali está. Só que tem coisa que só você e Deus que tem que resolver. Tem coisa que não é você e seu cônjuge, não. Tem coisa que não é você e sua filha, não. Não é o seu filho, não. Tem coisa que é você e Deus que sente o cheiro da carniça. Tem coisas, irmãos, que vai chegar em 2024, finalzinho de 2024. Por que aconteceu na vida do meu irmão? Por que aconteceu na vida dele? Ah, mas é porque não tem porquê. Não tem porquê. O mesmo Deus que habita nele habita em você. Então não tem chorinho. Quem não chega em 2024 no final e venha chorar leite derramado. Agora, para que você possa começar a adornar, a limpar essa casa, muitas situações vai doer, muitas situações vai sangrar. Agora, eu tenho o propósito de cada dia levantar e orar ao Senhor: Senhor, solta o meu coração e vê se nele tem mal algum. Sabe, eu fiz um propósito esse ano de fazer uma leitura de qualquer livro, fora a Bíblia, de 20 minutos. 20 minutos, a Elisa é prova disso. 20 minutos todos os dias eu estou lendo. Eu não estou lendo nem 30, nem 10, 20 minutos e 3 capítulos da Bíblia por dia. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quanto tempo eu levo para fazer isso? 32 minutos cravado. 30, repito para você não esquecer desse número. 32 minutos. Já estou quase finalizando o livro. Já tem mais 2 na fila. E eu não sei quantos capítulos da Bíblia eu já li. Sabe o que significa isso? São os seus hábitos. São os seus hábitos. Não desligue o TikTok, não desligue o Instagram, posta lá, me marca, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas são os nossos hábitos que precisam mudar. São o nosso tempo de oração, tempo de qualidade com Deus que precisa mudar. Isso não te faz nem mais santo e nem menos santo. Te faz alguém com a habitação do Espírito Santo dentro de você. Para concluir, se você precisa começar a trocar as mobílias, começar a colocar as mobílias dentro dessa casa chamada Templo do Espírito Santo, não existe prioridades, não existe prioridades no plural. Prioridade é uma só. Não existe focus. Focus era um carro que a Ford lançou, que até saiu de linha. Um amigo meu teve e quase faliu, gastava muito. Existe foco. Em quem você vai focar 2024? Não existe prioridade. Quando você prioriza algo, porque você dá importância para aquele algo que você está priorizando. Agora, quero te perguntar algo. Você vai priorizar, você vai ter prioridade, ter um tempo de qualidade em 2024 com aquele que te fez,
com aquele que é a imagem e semelhança do próprio homem. Você vai ter essa prioridade, não é focos, você vai ter foco de abrir a palavra e falar: Senhor, o Senhor não precisa me mostrar um estudo aqui que está acontecendo aqui em Números, mas eu quero ouvir a sua voz novamente. Você vai ter essa prioridade. Uma outra mobília que você precisa para 2024 é voltar lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. A primeira e a mais importante mobília que você não pode abrir mão, meu irmão, essa noite, hoje é 7 de janeiro de 2024, é voltar a saber que você tem um chamado, e o seu chamado é para voltar para a presença dEle. Sabe, muitas pessoas estão querendo unção, poder, ministração, mas você precisa iniciar a voltar à presença dEle, a se encher do Espírito Santo. Sabe, e se encher do Espírito Santo não se resume aos domingos, às 18 horas, agora eu quero ser cheio do Espírito Santo, agora eu quero que o Senhor coloque dentro do meu coração uma mobília chamada mover de Deus. Irmãos, pode até acontecer, mas não é uma regra. Pode até acontecer de você ser batizado no Espírito Santo, mas você tem uma coisa na sua casa chamada quarto, você tem uma coisa chamada na sua casa, tem que ser o seu secreto. Eu não estou falando para você virar o Billy Grande e orar, sabe, 3, 4, 5, 6 horas, se você tiver essa disponibilidade e essa vontade, essa sede por Deus, aleluia, ore por mim, mas eu estou falando coisa de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o seu devocional, e o Senhor vai começar a habitar dentro do seu coração, porque Ele é homem para que imita, irmãos. Aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Quem é o pai? Quem é o maluco do pai? Se um filho pedir pedra, ele vai pedir pão, ele vai dar pedra. Aquilo que você pedir nas suas orações, não falando você pedir carro, não, casa, morar em Nova York, comprar um apartamento no Guarujá, se comprar me chama. Não estou falando isso não, mas o que eu estou te falando essa noite, não abra mão de buscar a presença de Deus todos os dias, esse 2024. Nós começamos 2024, sabe, eu sei que tem bastante irmãos ainda que estão viajando, outros chegando de viagem, mas eu quero liberar essa palavra para você, e a pergunta fica: como você está preparando a sua casa para 2024, como que estão as pinturas da parede, como que está o seu piso, como que está o seu telhado, como que está a sua cobertura, com quem você tem se abrido, já em 2024, o que aconteceu em 21, 22, 23, vai acontecer novamente em 2024, irmãos. Aquilo que habita em você diz muito quem você é, quem eu sou. Não adianta, nós conseguimos mentir, enganar, fazer, mas o próprio Satanás encapa, isso é história de vó, mas cabe para nós. Encapa, mas chega uma hora que ele desencapa, não adianta. O que te sustenta, deixa eu te dar aqui uma garantia para você, e não é uma heresia, o que te sustenta não é o culto de domingo às 18 horas, o que te sustenta é todos os dias buscando a presença do Altíssimo. O culto é uma ativação, é uma preparação, é uma palavra liberada. Não abra mão de todos os dias: Senhor, eu quero essa mobília me pertence. Senhor, a casa não está vazia, Satanás não tem autoridade sobre o meu coração, sobre a minha casa espiritual. Uma outra mobília que você não deve abrir mão, irmãos: palavra e meditação. Eu disse para você que eu leio 3 capítulos da Bíblia por dia. Eu medito nos 3? Mentira, eu não medito nos 3, mas tem um daqueles versículos que Deus fala comigo, e a primeira pessoa a ser ministrada é Elis. Falei: Elis, Deus falou isso e isso comigo. Ela falou: tá, e aí? Não, mas tá bom, já estou compartilhando. Irmãos, não abra mão de meditar na palavra de Deus. Quem aqui tem celular, levanta a sua mão. Bem alto, bem alto. Quem aqui tem Bíblia no celular? Aleluia, ô povo crente, eu gostaria que você aplaudisse você mesmo. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Você não tem desculpa para não meditar na palavra de Deus, porque todos os dias, todos os aplicativos tem lá, versículo do dia. Se você meditar naquele versículo do dia, todos os dias, você pode ter certeza que você é mais crente do que 80% das pessoas que é crente.
se você é mais fervoroso, você é mais fiel de que 80% dos frequentantes de templos por aí. Uma coisa é você ler, outra coisa é você meditar. Se você tem um celular, a maioria, 99%, tem. Você tem um aplicativo, basta você pedir para o Espírito Santo de Deus, quero meditar na Tua Palavra, um versículo por dia, todos os dias da minha vida. Quarta e última mobília, a banda já está subindo e eu quero orar para você. Oração, jejum, e não desfaleça, não abra mão da sua fé. Fé, oração e jejum. Sabe, eu poderia aqui falar, tantas coisas maravilhosas, que você é lindo de Jesus, que você é o escolhido de Jesus. Poderia aqui 2024 abrir assim, você é o escolhido do papaizinho. Eu poderia falar tantas coisas maravilhosas para você. E eu vou te dizer, irmão, você não é mentira não, você é tudo isso. Você é tudo isso que muitos falam e é verdade, que a mamãe falou, que o papai falou, mas você não pode abrir mão de olhar para dentro de você e saber como é que está a sua casa, porque o que vai definir como você vai chegar em dezembro de 2024 não sou eu. A palavra ela foi lançada e daqui a um dia, 2 dias, ela vai estar no YouTube, ouve de novo. Cada dia nós vamos melhorando. A questão não é a placa da igreja, a questão não é o pregador que sobe aqui, não é sobre o pregador, não é sobre o ministério, não é sobre quantas pessoas você ganhou para Jesus, não é sobre você se envolver no ministério, não, primeiro se envolva com o pai do ministério, que não sou eu, que é o próprio Deus. Quando você se envolve com a palavra, quando você decide ouvir a Bíblia, e a minha eletrônica, quando você decide ouvir a Bíblia, ouvir Deus falando através da palavra dEle, você primeiramente se desliga do YouTube e fala, Senhor, eu sei que, tem de A a Z, tem vários pregadores, mas eu quero ouvir a sua voz. Você está dizendo assim que você está voltando para o original. Voltar para o original é voltar a ouvir a voz de Deus primeiramente. Irmãos, a Bíblia não é uma carta de Deus para você, mas a Bíblia é algo sobre você, é sobre mim que a Bíblia está escrevendo. Como que eu posso abrir mão, de ficar dias e dias sem parar, não vou nem falar abrir a Bíblia, ligar o meu celular, falar qual é o versículo do dia? Como que eu posso falar que o Espírito Santo habita em mim, se eu não leio essa carta sobre mim que Deus deixou? Eu quero que você explique para você mesmo. E aí vai ter tribulação, vai ter dificuldade, eu estou te garantindo que vai. 2024 também não será fácil, mas a sua casa espiritual, ela vai sim ser cada dia com mais mobília, com mais sustentação, cada dia que você, e eu vou falar para você, não adianta você correr 10 km amanhã, não adianta você abrir o seu aplicativo aí da Amazon e comprar 3, 4 livros e falar, o pastor falou que eu tenho que ler. Você vai ter uma overdose de leitura. Não é isso. Mas faça cada dia um pouquinho. E devagar você vai conseguir chegar. Não tenta correr, porque as suas musculaturas não vão aguentar. Mas se você, irmãos, pegar essa palavra e falar, Senhor, 2024 vai ser diferente de 2023. 2024 vai ser diferente de 2022, porque eu só escrevi no alvo, mas eu não consegui nem ler salmos, eu não consegui ter salmos como meu devocional. E faça um desafio com você mesmo, e faça um desafio pessoal, se é verdade, se é pelo Espírito que aquele pastor falou. Eu quero desafiar então, eu vou começar a ter uma vida movida pelo Espírito. O que é uma vida movida pelo Espírito? Sabe o que é? Irmãos, o Juninho, ele chegou aqui 5:06 da tarde, junto com a esposa dele, 5:06. Ele estava programado para ser diretor de culto, só que ele não combinou nada com a banda, e a banda também não combina com ele. Só que, sabe o que é ser movido pelo Espírito? É quando ele sobe aqui, ele não combinou nada com a banda, e aí ele transforma o ambiente. Ser movido pelo Espírito é ouvir a voz do Espírito Santo.
A banda estava top, arrebentando. Só que ele não combinou o que ele ia fazer. Eu não posso e nem preciso combinar o que eu vou fazer com você. Mas seja alguém movido pelo Espírito Santo. Mas não tem como você ser movido, sabe, agir pelo Espírito, se alimentando apenas num culto de domingo às 18 horas. Isso é impossível. Não tem como você ter um corpo definido, homem ou mulher. Não tem como você perder peso comendo 7 vezes por semana McDonald's. Impossível. Você pode contratar o melhor personal. Esquece. Estou te dando uma receita essa noite de ter uma vida com Deus. Estou te abrindo os seus olhos. Janeiro de 2024, primeiro culto de 2024. Só que tem um detalhe. Essa palavra Deus falou comigo. Essa palavra Deus falou, você precisa mudar. A musculatura é com você. Agora a minha pergunta é, se Deus falou com você também, se essa palavra ela faz sentido no seu espírito também, é hora de nós começarmos a mudar. Não tem como, irmão, escute o que eu estou te falando. Não tem como você chegar num churrasco familiar, a partir de agora eu vou falar na vida de vocês. Não tem como, não vai nessa. Não vai nessa. Mas vai chegar um momento que num churrasco familiar, alguém vai falar, tem alguém doente, você ora, porque você tem vida de Deus, você movimenta pelo Espírito Santo de Deus, você é sensível à voz de Deus, sabe? Não tem como nós queremos viver uma vida de Deus sem ser habitação de Deus. Não tem como nós conduzirmos uma igreja, conduzirmos uma liderança sem a habitação de Deus. 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer assim, vós não sabeis que são templo do Espírito Santo de Deus? O que é que eu estou fazendo com o meu templo? O que é que eu estou fazendo com a minha casa espiritual? Eu gostaria de orar pela sua vida e que te dar alguns minutos para que você fizesse essa reflexão. Gostaria que você se abrisse com você mesmo. E esse você mesmo, eu sei que tem um Deus aí habitando. Eu gostaria que você fizesse a seguinte oração. Que você abaixasse a sua cabeça neste momento. Embora esse texto, ele vai falar de 7 espíritos que voltam mais forte. Mas a entonação da mensagem nem é essa. A entonação da mensagem é, como é que está a minha casa espiritual? O que eu tenho programado para 2024 como casa espiritual? E a casa espiritual não é aqui as 4 paredes da Despertar. Não é isso que Deus falou com você. Mas não há programação sem a condução do Espírito Santo de Deus. Não há como Ele começar a agir na minha e na sua vida se não haver arrependimento, se não haver um começo, um recomeço. Sabe, eu dei aqui alguns exemplos. Começa a orar, começa, sabe, liberar palavras para você mesmo. Sabe, eu não quero dizer onde foi que você errou. Não é nada disso. Não é sobre errar e sobre acertar. É sobre ser uma casa espiritual. É sobre ganhar vidas para Jesus, mas de uma forma genuína, de uma forma amorosa. Sabe, não é sobre evangelismo, mas é sobre alguém te procurar e falar, olha, eu estava esperando esse encontro com você, porque eu sei que você tem vida de Deus. Sabe, não há como você programar o seu 2024 sem ser uma casa onde ali habita o Espírito Santo de Deus manifestando. A manifestação de Deus, irmãos, não é nas pedras, não é na igreja, não é no prédio. A manifestação de Deus é em cima da irmã, é em cima de um irmão, é em cima de um filho, é em cima de um homem, é em cima de uma mulher. Ele precisa que nós preparamos essa casa para que Ele possa habitar, para que Ele possa habitar em meio aos louvores, para que Ele possa habitar em meio aos intercessores, em meio ao kids, em meio à liderança. Ele não vai se manifestar no violão do Lucas, mas Ele vai se manifestar através da vida do Lucas. Ele não vai se manifestar, meus irmãos, no dom de alguém, na forma literal,
que é que você vai fazer com essa mensagem a partir de hoje, 7 de janeiro de 2024? Eu quero ter a minha vida mudada, transformada. Mas, Senhor, qual é o entulho, qual é a carniça que cheira mal dentro de mim? Eu não tenho poder para tirar, eu não tenho forças para tirar. Talvez seja algo que você está se confrontando, como Paulo, que tinha um espinho na carne. Eu não sei, eu não sou Deus para adivinhar o que está dentro do seu coração. A única coisa, aleluia, que eu posso ministrar sobre a sua vida, que há pessoas aqui que precisam ajeitar a sua casa, que precisa começar a colocar móveis novos, vida nova, esperança nova. 2024, irmãos, vai passar como se fosse um piscar de olhos. E o que é que você vai fazer lá, dia 26, dia 27? Nada aconteceu, se você não pegar essa palavra e ministrar na sua vida e falar: Senhor, eu não posso nem imaginar 7 demônios, 7 espíritos mais poderosos vindo sobre a minha. Eu não vou suportar. Deixa eu te falar, não vai mesmo, não vai suportar. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para falar para você: você é casa, você é templo, você é morada do Espírito Santo de Deus. Não abra mão disso, irmão. Não abra mão disso em nome de Jesus. São pequenas coisas. Monstro, ele não nasce grande, ele nasce pequeno. O ano ele não começa em dezembro, ele começa em janeiro. E o ano para você já começou. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu quero desafiar agora somente os valentes. Somente aquele irmão com sangue nos olhos, com a faca nos dentes, e dizer assim: você não precisa sair do seu lugar, nós já estamos encerrando. Mas eu quero que neste momento, sabe, de uma forma poderosa e sobrenatural, você só erga suas mãos aos céus essa noite. Se essa palavra falou com você, erga suas mãos e só repita assim comigo: fala: Deus, mais alto, Deus, a partir de hoje, eu declaro sobre a minha vida que eu sou casa, sou templo, sou a sua morada, e repreendo qualquer entulho que será jogado em 2024 sobre a minha vida. Aleluia, aplauda esse Deus, irmão. Aleluia.